Senta, 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 senta. Vai sentando! Não, hoje não é dia de funk, mas é dia de história no Curioso. Então, senta. Senta que lá vem a história do mais novo herói da torcida do Palmeiras. Breno Henrique Vasconcelos Lopes. O Breno Lopes, ou Bruno Lopes, para alguns narradores desavisados. Faz mais isso não, faz mais isso não, pô. Nascido em Belo Horizonte, o atacante superou uma infância humilde ao lado da mãe, do pai e de mais 4 irmãos. E o desenrolar dessa história, que viria a mudar a história de um dos maiores times de futebol do mundo, você confere depois da vinheta. Ei, enquanto ela roda, topa ajudar a gente com o like, a inscrição e o sininho? Tudo bem, topo, topa, topo. Vamos, time! Breno Lopes é mais uma prova de que o esporte, principalmente aqui no Brasil, pode salvar vidas. Ainda criança em Belo Horizonte, no bairro São Bernardo, viu muitos amigos entrarem para o tráfico de drogas. Hoje, poucos anos depois, alguns até já se foram. Breno, no entanto, renasceu. O jogador teve a primeira chance da carreira na base do Cruzeiro, mas nunca chegou ao profissional. Foi dispensado no juvenil e precisou recorrer ao futebol de várzea na capital mineira para seguir em atividade e não desistir de seu sonho. Sonho esse que apenas 5 anos depois viria a se encontrar com o sonho de mais de 12 milhões de palmeirenses em busca da tão sonhada obsessão. Pois é. Em meio a um elenco recheado de estrelas, o futebol reservava a glória eterna para um ex-jogador da várzea. Várzea que o levou para o Cerâmica, do Rio Grande do Sul, e em 2015, aos 19 anos, para o Joinville, onde recebeu as melhores oportunidades na base. Como praxe no clube, fez 2 semanas de avaliação, mas não foi aprovado. O técnico Fabinho Santos, então, pediu mais uma semana para que pudesse analisá-lo melhor, já que havia visto o potencial. Breno então fez treinos muito bons e foi aprovado. A primeira grande chance veio num jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil Sub-20 em 2015. O atacante titular se machucou, Breno Lopes entrou e ganhou a posição. O técnico Fabinho Santos tem papel essencial na carreira do atacante. Além de ter aprovado o então garoto para a base do Joinville, foi ele quem o subiu para o profissional, e com uma decisão que poderia ter mudado o destino de Breno. Isso porque após uma passagem pelo Juventus de Santa Catarina, ele retornou ao Joinville, mas estourou a idade do Sub-20. Na lista dos jogadores que subiriam da base ao profissional não estava o nome de Breno Lopes. Ele seria dispensado mais uma vez, assim como aconteceu no Cruzeiro. Então, Fabinho Santos, que acabara de assumir a equipe principal, evitou que isso acontecesse. Foram 2 anos no profissional do Joinville, que abriram caminho para Breno no futebol brasileiro. Em 2019, disputou a Série C pelo Juventude e a Série B pelo Figueirense. Em 2020, após um empréstimo ao Atlético Paranaense, regressou ao Juventude e se destacou com 9 gols em 19 partidas na Série B. Não tão longe dali, no clube do Parque Antártica, outro jogador se destacava muito. O jovem Wesley se tornava cada vez mais importante para o Palmeiras, com dribles, gols e assistências. Mas tudo isso foi interrompido por uma séria lesão que praticamente viria a encerrar sua temporada. A torcida do Palmeiras se lamentou, a diretoria também, mas não ficou de braços cruzados. Breno então foi contratado pelo Palmeiras em novembro, chegando como um dos destaques do Juventude na campanha da Série B. A negociação foi rápida. No início, o Palmeiras ofereceu jogadores em troca, mas o clube gaúcho recusou. Na sequência, o acerto da compra de 50% dos direitos por cerca de 7,2 milhões de reais. Houve quem achasse caro na ocasião, mas para os palmeirenses, os 7 milhões de reais mais bem pagos da história. Muito questionado pela torcida no momento da contratação, foi motivo de piada por conta de um gol perdido no ex-clube. Para piorar, o rendimento em campo não era bom, parecia nervoso, errava muito, não balançava as redes e consequentemente atrapalhava o Palmeiras. Porém, em sua 16ª partida com a camisa do Palmeiras, em um jogo despretensioso contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, campeonato já ignorado pelo Alviverde, desencantou, ou melhor, destravou. A grande final do maior torneio sul-americano. 2 campeões da Libertadores. 2 gigantes brasileiros. As 2 melhores campanhas. E o palco para um jogo épico. Tinha que ser o Maracanã. Palmeiras e Santos. Finalzinho de jogo e tudo parecia encaminhado para a prorrogação.
ninguém queria errar, e nem podia. Breno Lopes, que tanto havia errado, acabava de entrar na partida deixando no banco outros jogadores muito mais cotados, como William Bigode, mas não era para ser. Em uma saída rápida do Palmeiras, Danilo, de apenas 19 anos, não errou e acertou um belo lançamento para Rony. Outro muito questionado e claramente exausto, mas que também não errou. E depois de receber o cruzamento milimétrico de Rony, o improvável protagonista ganhou a disputa do jogo aéreo com o Pará e cabeceou para marcar o gol em cima do goleiro John. Isso aos emblemáticos 99 minutos, o que além de o colocar para sempre na história do Palmeiras, o colocou na história da competição. O atacante anotou o gol mais tardio em uma final desde 1960, gol que deu o título do bicampeonato da Libertadores para o Palmeiras. Após o título, Breno lembrou: há 5 anos eu estava no futebol amador e hoje estou desfrutando esse momento. O Palmeiras vinha buscando há bastante tempo esse título e eu fui premiado. Em entrevista à ESPN em novembro, Emerson Maria, um de seus treinadores na época de Joinville, revelou que ele sempre foi tímido nos bastidores e que sempre teve a família por perto, como inspiração e força para crescer. Na época, conversando com a psicóloga do Joinville, ela me contou que ele tinha uma história de vida muito sofrida na infância. Até por isso, ele não se expressava muito bem, porque infelizmente não teve a chance de conseguir um bom grau de instrução e ficava com medo de falar errado. O jornalista Jean Helfenberger, que acompanhou de perto o início, é outro que guarda ótimas recordações de Breno Lopes em Joinville. Os dois mantêm contato até hoje e inclusive trocaram mensagens antes da final da Libertadores. Sempre foi um cara muito humilde, muito trabalhador. Acompanhei muito de perto na base. A gente via que era um garoto com muita força e poder de finalização. Ele jogava em várias posições e chegou até a atuar como segundo volante. A gente viu a luta de um garoto que chegou ao Joinville com sangue nos olhos e agora conquistou a glória eterna. Seu pai, conhecido como T. Barney, tentava impedir que Breno saísse para jogar bola na rua, com medo que ele se machucasse. Ao ver que não teria como controlá-lo, passou então a ser o grande incentivador da carreira, cobrando para que Breno não faltasse nos treinos da escolinha do Cruzeiro. Breno é torcedor assumido do Atlético Mineiro e é fã de Ronaldinho Gaúcho. É fissurado por ver futebol na TV e adora filmes antigos ao estilo Velho Oeste. Ele não é fã de cinema, mas adora assistir filmes com o pai. O atacante também é evangélico e bastante religioso. Religioso ou não, a verdade é uma só. Todo palmeirense dá graças a Deus pela existência de Breno Lopes e nem liga para ele torcer para outro time. Chegamos ao final do vídeo e se você chegou até aqui, e eu sei que chegou porque você está me assistindo agora, não se esqueça de nos ajudar com o like, a inscrição e o sininho é muito importante pra gente. Beleza? Então até o próximo e vamos time!